o Núcleo de Assessoria Jurídica Popular, na JUP, Luísa Maim, e nós iremos começar apresentando, né? Quem foi Luísa Maim? Eu vou ler esse cordel, a primeira parte, né? As revoltas e levantes dos escravos na Bahia tinham a participação que Luís oferecia. Sua contribuição era de grande valia. Mas Luísa se envolveu na revolta sabinada. Muito foi auxiliar com mensagem repassada. Pela sua inteligência, ela deve ser lembrada. E agora um trecho do livro que fala sobre a vida de Quando eu Luísa. disse que me chamava Quendé, o nosso dono pareceu ficar bravo, e um dos empregados perguntou novamente, em Yorubá, que nome tinham me dado no batismo. Eu repeti que meu nome era Quendé e não conseguia entender o que diziam entre eles, enquanto o empregado procurava algum registro na lista dos que tinham chegado no dia anterior. O que sabia Yorubá disse para eu falar o meu nome direito, porque não havia nenhuma Quendé, e eu não poderia ter sido batizada com este nome africano. Devia ter um outro, um nome cristão. Foi só então que me lembrei da fuga do navio antes da chegada do padre, quando eu deveria ter sido batizada, mas não quis que soubessem dessa história. A Tanisha tinha me contado o nome dela, Luísa, e foi este que adotei. Para os brancos fiquei sendo Luísa, Luísa Gama, mas sempre me considerei Quendé. O nome que a minha mãe e a minha avó me deram e que era reconhecido pelos vuduns, por Nanã, por Xangô, por Oxum, pelos Ibejis e principalmente pela Taiwo. Mesmo quando adotei o nome Luísa por ser conveniente, era como Quendé que me apresentava ao sagrado e ao secreto. Bom, essa foi Luísa Maim. Ela foi uma militante muito importante pela luta abolicionista na Revolta dos Malês. Teve um papel muito importante de comunicação. Ela era uma quituteira nas ruas de Salvador e, através do seu trabalho, as pessoas escravizadas, né, que estavam se organizando, elas passavam recados, né? Ela trocava recados para as pessoas. E na JUP nós acreditamos como é importante a gente reconhecer a história através das lutas sociais, né? A gente não deve exaltar os borba-gatos da história, mas sim as pessoas que lutam por direitos. E aqui na JUP a gente acha que a Luísa Maim deve representar o direito, né? O direito deve vir das lutas sociais. Então, isso aqui são as imagens de algumas de nossas atuações, quando éramos presenciais ainda. Gente, me chamo Matheus Nascimento. Vou falar dos nossos pilares um pouco do Najup aí. E assim, lá para os anos 60, ali a gente teve nos Estados Unidos os Critical Legal Studies, né? Que foi toda aquela vertente que desembocou ali na luta pelos direitos civis e tal. Isso chegou no Brasil como as teorias críticas do direito, né? A gente tem várias aí, tem pós-positivismo, tem direito achado na rua, mas uma linha central para a gente, muito proveniente do pensamento do Miguel Baldez e tal, é do direito insurgente, né? Quem é mais calouro aí deve estar acostumado a estudar lá em teoria do direito, né? Todas aquelas abstrações e tal. A gente tem o próprio Hans Kelsen aí que coloca a norma jurídica para a gente enquanto um enunciado prescritivo de dever ser, né? Aí esse direito positivista aí, abstrato, que trata positivista por um lado, com muitas influências liberais também, e que trata o sujeito enquanto uma abstração, né? Tipo, abstrai, coloca critérios universais ali, e na prática a gente sabe que, assim, esses direitos são universais, podem até ser universais, né? Mas eles dizem respeito a um universo que concerne, assim, a um raio de 3 metros da ponta do próprio nariz dos homens brancos que construíram esse direito. E aí o direito insurgente coloca para a gente uma outra perspectiva sobre o direito, né, que é o fenômeno jurídico como uma relação social aí,
proveniente da praxis mesmo, né? Não tem nada de abstrato, não tem nada de outros mundos aqui. E nesse sentido aí, a gente tem três pilares que conduzem a nossa prática mesmo enquanto um núcleo popular de assessoria jurídica. O primeiro eixo fundamental é o da educação popular. Aqui, muitas influências de Paulo Freire, obviamente, e uma linha que a gente trabalhou até em formações também da Bell Hooks, né? Dessa crítica da educação bancária, essa educação sedimentária, né? Que tem um princípio verticalizado aí, no qual você tem uma imagem de um professor que detém o conhecimento, e do outro lado você tem um aluno ali que vai receber isso, né? Como se fosse assim, uma transferência direta. E o ponto central não é esse, né? A gente entende a educação enquanto um diálogo entre sujeitos que visa a transformação da realidade aí, pautado no afeto. E tem essa frase aí no final que eu acho muito legal, que ó, dizer a palavra é trabalho, é praxis e é direito de todos. Isso resume bem. O segundo pilar é o da assessoria jurídica popular, né? Aqui diz mais respeito a uma tarefa técnico-jurídica mesmo, mas que não deixa de lado a pedagogia e envolve também políticas de articulação, né, com movimentos sociais e tudo mais, que é assim, é a cara do Najup, né? Principalmente dentro da FMD, é esse trabalho mesmo, seja MST, MLB, Meneleme, Brigadas Populares, a gente faz essa articulação mesmo, porque é fundamental e a universidade tem uma função social, né? É bom a gente lembrar disso sempre. E aí isso faz a gente desembocar no terceiro pilar, que é o da pesquisa militante. No outro período eu até disse isso, e vou dizer de novo, né? Tem aquela 11ª tese do Marx lá, falando sobre Feuerbach, que ele vai dizer que, tipo assim, a galera ficou um tempão aí pensando, né, o mundo e ninguém, de fato, fez algo para transformar ele. E aqui, assim, a pesquisa tem esse sentido de produção de conhecimento, sim, mas para a gente não é um conhecimento desvinculado da prática nem da realidade. É uma produção de conhecimento aliada, imbricada mesmo, né, de reflexão crítica que objetiva transformar a realidade e não só constatar ela para não fazer nada depois. Pode avançar um slide, Flávio? E aí tem as duas referências, né? Um artigo do Najup aí, esse dos 7 anos de luta, que foi escrito quando o Najup fez 7 anos. E, tipo, tem a outra referência. Disso aqui tudo, assim, o fundamental é esse texto do Baldez mesmo, sobre o papel do direito na sociedade capitalista. A gente vai estudar ele em formação. E, enfim, é basicamente isso. A gente fica essas referências aí, se vocês quiserem pelo menos passar o olho depois, mas recomendo de qualquer forma. É meio que isso. E aí avança mais um slide para a gente ver mais aglomerações. Todo mundo sem máscara, olha que lindo, saudades. Olá pessoal, meu nome é Isadora e eu vou apresentar para vocês do que se trata uma extensão universitária. Bom, muito além de ganhar horas complementares, a extensão universitária é muito importante para a nossa formação e para a sociedade em que vivemos e construímos. De acordo com a FORPROEX, que significa Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superiores Brasileira, a extensão universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre universidade e outros setores da sociedade. Bom, de acordo com a PR5, que é a Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, as diretrizes para a extensão universitária são interação dialógica, interdisciplinaridade e interprofissionalidade, indissociabilidade, ensino-pesquisa da extensão, o impacto na formação do estudante e, muito importante, o impacto na transformação social. Então, gente, boa tarde, eu sou a Vivi, eu sou estudante de Direito, estou no 9º período e já estou no Najup desde que eu entrei em 2016. Então,
nessa construção do Najup, né, sendo um projeto de extensão, é muito importante que os alunos, né, os estudantes que compõem o Najup, tenham autonomia e sejam protagonistas dessa ação, né? Então, a gente pauta assim, muita proatividade, que as pessoas cheguem junto, pensem assim, em formas de atuação. Então, também, se vocês quiserem trazer temas para a gente debater, para a gente estudar, para a gente refletir sobre o que está acontecendo na realidade, de fazer alguma articulação com algum movimento que vocês conheçam, algum coletivo que vocês conheçam, alguma ideia de oficina de educação popular. Então, assim, a gente é bem assim, aberto para caso as pessoas queiram tocar alguma coisa, né? Então, é só trazer para a reunião a demanda, que a gente discute e vê uma forma de atuar em conjunto. E é muito importante, então, que a gente rompa, né, com essa lógica da educação bancária, né? Porque a gente, às vezes, assiste as aulas na FND e aquela coisa de professor falando, aluno ouvindo, e aqui não, aqui é a gente conversando, é um diálogo, né? Ok, que com 60 pessoas na sala, uma sala virtual, as coisas ficam um pouco mais difíceis, né? Eu não conseguia abrir a câmera agora, por exemplo, mas a gente está aqui se adaptando, né, a essa realidade. E aí a gente vai construindo aqui nesse espaço, então é muito importante que vocês não tenham vergonha, podem falar à vontade. Ai, mas eu não conheço, acabei de entrar, não sei o quê. Não tem problema, tá todo mundo aqui aprendendo, tá todo mundo aqui na mesma onda, assim, de querer contribuir, de querer chegar junto, então não precisa também ficar com vergonha nem nada. E é isso, aí ressaltar aí que sendo a extensão universitária, né, como um pilar importante para cumprir a função social da universidade, é importante que a gente crie esse diálogo tanto interno, né, entre nós, um diálogo horizontal aqui entre nós, como um diálogo também para fora da universidade. E a gente só consegue construir, eu acho, né, que a gente só consegue construir esse diálogo para fora da universidade quando a gente também estabelece aqui os nossos vínculos internos. Então, é por isso que a gente participe bastante, traga demandas, estude por fora, traga alguma coisa para reunião, enfim. E é isso que eu tinha para falar sobre esse ponto. Pode passar o slide. Boa tarde. A gente vai falar um pouquinho. Primeiramente, desculpe, gente, meu nome é Natan, atuo na Najup já vai fazer 4 semestres agora, vai completar agora nesse semestre, e eu fiquei responsável para falar um pouquinho para vocês sobre a questão da obrigatoriedade, né, de extensão no currículo. Na FND, a gente tem, né, uma construção que é a seguinte: você deve cumprir, né, ao longo do curso 450 horas com atividade de extensão, né, universitária, sendo que dessas 450 horas, 360 horas são cumpridas no núcleo de práticas jurídicas, né, a partir do 7º período, e tem que se cumprir também, né, as outras restantes, o restante, né, das outras até chegar às 450 horas, as restantes, as 90 horas, tem que ser cumprida com atividades de extensão, né, que podem ser realizadas, aí, essas atividades de extensão, a partir do 2º período. Uma das grandes questões, né, com relação a essas 90 horas de atividade de extensão é que, para que o aluno possa, né, receber essas horas de extensão, né, para que possa ocorrer o lançamento dessas horas de extensão pelo coordenador de extensão, o aluno deve estar inscrito, né, no CRS único e ter realizado o requerimento na aba de requerimentos pelo portal do SIGA. Por isso que a gente fez aquela pergunta através do questionário sobre, né, se o aluno estava simultaneamente inscrito, né, no RCS único de extensão e também havia feito requerimento, pois caso isso não venha a ser feito, né, e tenha sido feito pelo aluno, depois a gente não consegue, ao final desse semestre, estar realizando o lançamento dessas horas de extensão. Um ponto muito positivo, né, que eu tenho certeza que várias pessoas vão gostar muito, é que antes, na proposta inicial, a gente tinha
por objetivo, né, atribuir a esse semestre, por causa de ser um período mais curto, 45 horas. Só que a gente, em discussões internas, a gente percebeu que seria melhor fazer, né, o lançamento das 90 horas de uma vez, primeiro, né, porque a PR5, né, que é a Pró-Reitoria de Extensão, ela não dá mais a possibilidade de que o aluno faça mais de um requerimento para participar de uma mesma atividade de extensão. Então, não seria possível, né, que o aluno ganhasse essas 90 horas em dois períodos, né, 45 horas por cada semestre. Com relação à avaliação, né, sobre a presença na extensão, como que serão avaliados aí para que o aluno faça jus, né, a essas 90 horas de extensão. A gente tem uma construção interna, né, que se o aluno não participa, né, das reuniões de formação, de organização do grupo, a gente entende que ele está um pouco disperso, então ele não está, de fato, inserido no grupo. Então, isso para a gente é um ponto muito importante, né, quando se trata de avaliação. Então, como que será feita essa avaliação? A gente vai, através, né, de formulário, em cada uma dos nossos encontros, né, das nossas reuniões, disponibilizar um formulário que todos os que estão presentes deverão preencher, né, para que a gente faça esse controle aí de presença de todas as pessoas que estão na sala. E também, né, além, né, dessa presença, e um ponto importante sobre essa presença aqui também é o seguinte, não é nada impositivo, que tem que estar presente em todas as reuniões. É muito importante que estejam, né, se não em todas, em boa parte das reuniões, mas, claro, se ocorrer algum imprevisto em casa, ainda mais nesse caos que a gente está vivendo por causa da pandemia, não é por uma falta em uma reunião que não vai receber essas horas de extensão, mas é muito importante que todos estejam presentes em todas as reuniões, tanto de formação quanto de organização, né, do grupo. Outra questão também que nós levamos em consideração, né, para o recebimento dessas 90 horas de extensão, é o engajamento com alguma tarefa ou alguma atividade, né, dentro do próprio grupo de extensão. Como que o extensionista ou extensionista podem se engajar, né, e contribuir com essas tarefas e essas atividades? A gente vai falar um pouquinho mais à frente, né, mas a gente hoje tem várias oportunidades para que os extensionistas possam contribuir, participar, e claramente, né, que seja um aprendizado de trocas, né, e que seja bem situado, e para que todos saiam também com a formação crítica, né, e situada da realidade. Basicamente é isso, pode passar o slide. Posso só fazer uma complementação aqui do Natan, só para... posso só complementar aqui, em especial pensando aqui, o pessoal que está colocando no chat, né, que é de outros cursos. Eu sou Mariana Trota, sou professora aqui da FND desde 2012, estou desde o início do NAJUP junto com a Aninha, Ana Cláudia, que é professora do NEP, e só nessa parte burocrática aqui, só dizendo aqui, no caso da FND, são 450 horas de extensão em razão da normativa nacional do MEC estabelecer 10% de atividade de extensão com base na carga horária. Então, esse tempo é diferente para as pessoas que são de outros cursos, como ciências biológicas, arquitetura e urbanismo, né? O tempo que cada curso estabelece é a partir dessa carga horária de 10% da carga horária total, né? Então, mas também todas as pessoas que são de outros cursos podem estar inscritos, né, no RCS único e solicitar a inscrição na NAJUP para que a gente possa lançar as horas de extensão. E para quem está no primeiro período, temos também alguns casos aqui de pessoas que estão no primeiro período, que foram selecionadas aqui para estarem conosco esse semestre, a gente estabeleceu de conceder certificados, né, para horas de atividades complementares, que vão poder ser apresentadas na faculdade, e no semestre que vem também vocês vão poder se inscrever, né, visto que na Faculdade de Direito só pode se inscrever no RCS único a partir do segundo semestre, né? Então, a partir do segundo semestre, vocês podem se inscrever no RCS único e participar semestre que vem novamente, né, do NAJUP, e aí, a partir dessa inscrição no RCS, a gente tem como lançar
as 90 horas, né? Então, só complementar essas duas informações na fala do Natan sobre o lançamento de horas e declaração de atividades complementares. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Aqui a gente pode perceber nesse slide, né, alguns cards que a gente criou ao longo desses meses e ano aí de pandemia. A gente criou alguns cards nas nossas redes, e aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente para vocês como vocês podem contribuir, e uma das maneiras, né, é ajudando e auxiliando a gente nas nossas redes sociais, na JUP, e também na criação de cards, artes, textos, enfim. Então, essas são as três principais frentes do NAJUP, né? É a luta pelo direito à cidade, a luta pela reforma agrária e a luta pelo desencarceramento. Nessa frente, que é a luta pelo direito à cidade, a gente atua mais junto à campanha Despejo Zero, que é uma articulação nacional, junto com outros movimentos sociais, como o MLB, o MNLM, a CMP. Essas siglas todas vocês pegam com o tempo. Mas são todos movimentos de luta por moradia. E também tem instituições, né? Tem a DPU, tem o Núcleo de Terras de Habitação, que é um núcleo especializado da Defensoria Pública do Estado. Então, é uma articulação que envolve tanto os movimentos sociais de luta por moradia, quanto ONGs e instituições. E a gente atua mais aqui na parte do Rio de Janeiro, né, mais regional, e mais nessa parte de contra ameaças de despejo durante a pandemia, né? A gente viu aí que o número de pessoas em situação de rua aumentou muito durante a pandemia. Enfim, vocês acompanham o jornal, né? Então, vocês sabem que a cesta básica está batendo recordes, está tudo muito caro. Enfim, as pessoas têm que escolher entre pagar aluguel e comer, e está uma situação muito complicada. E aí tem essa articulação para que se evite despejo durante a pandemia. Inclusive, entramos como amicus curiae na DPF 828, que é a DPF pelo despejo zero. E, enfim, a gente está aí acompanhando isso. E aí, como se inserir nessa parte, né? Tem as reuniões da campanha, que são mensais, mas a gente ainda não está com uma data definida certa. A gente, enfim, coloca lá no grupo e a gente decide, não, cada mês tem uma data, não é pré-definido. E aí, quando sair a próxima data, eu coloco lá no grupo para ver se mais alguém quer participar também. Fazer monitoramento dos casos, então viu alguma coisa na internet, achou alguma coisa, e aí a gente vê como faz para atuar. E aí, quando chega alguma ameaça de despejo, a gente oficia e faz eventuais peças processuais, dependendo do caso, né? Se tem processo judicial. E também material de divulgação, que são alguns cards que a gente coloca no Instagram, e aí a gente divulga pelo WhatsApp e pelo Instagram, nas páginas e tal, para dar uma pressionada, né? Para que o despejo, na verdade, não ocorra, porque o direito à moradia, principalmente na pandemia, né, significa direito à saúde também. Agora, sobre a luta pela reforma agrária. Aqui no NAJUP a gente luta pela reforma agrária popular, né, em contraposição ao agronegócio, e para fazer com que se cumpra, na verdade, o direito constitucional da função social da propriedade, né? E a gente atua junto de movimentos, principalmente o MST, mas tem outros também, como o FETAG, no Rio de Janeiro, atuando no momento. Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Francisco, eu tenho 21 anos, sou aluno do 4º período da FND, e eu comecei a frequentar as reuniões do NAJUP no 1º período, mas estou já participando mais ativamente desde o último período. Na frente sobre a reforma agrária, acho que é interessante a gente deixar um pouco situado que a gente tem um histórico no Brasil de uma reforma agrária que é constitucionalizada, só que sempre foi feito muito a conta-gotas com base na luta dos movimentos sociais, né? E nos últimos anos, principalmente, a gente vem vendo cada vez mais um travamento nas desapropriações, uma postura do governo e do próprio INCRA, que é o órgão responsável pela reforma agrária, muito atuando contra os movimentos. Então, a gente no NAJUP tenta atuar
sobretudo aliado aos movimentos, principalmente o MST, né, que é dos assentamentos que a gente tem mais ligação, no intuito de impedir despejos e de atuar na divulgação das atividades que os assentamentos fazem, e sempre tentando pensar numa lógica que rompa com essa oposição entre o campo e a cidade, né, que é muito... enfim, a gente aqui, principalmente quem mora em cidade grande, eu cresci no Rio de Janeiro, a gente vive muito distante do que é todo o processo produtivo que leva até o alimento chegar na nossa mesa. Então, a gente trabalhar com a reforma agrária é também questionar essa lógica capitalista e que, enfim, é tão destrutiva de pessoas e ambientalmente também. Enfim. Aí, falando um pouco mais dos movimentos que a gente tem mais atuação, já há alguns anos a gente atua principalmente com o assentamento Irmã Dorothy, que é um assentamento situado em Coatis, aqui no Rio de Janeiro, do MST. E no Irmã Dorothy ele já tem, acho que 15 anos de existência, e apesar de tanto tempo lutando para ser efetivado, para ter a emissão na posse, poder ser consagrado como um assentamento pelo INCRA, essa lei 3465, que foi chamada de MP da Grilagem, alterou vários pontos na política de reforma agrária, e entre elas mudou o critério de seleção das famílias. Então a gente tem lidado recentemente com uma dificuldade de que, por essa mudança na MP, boa parte das famílias que vivem no Irmã Dorothy há mais de uma década correm o risco de não serem assentadas quando o assentamento for consolidado. Então, recentemente, a gente trabalhou numa elaboração, junto com outros grupos de pesquisa de universidades e dos movimentos sociais, numa nota técnica para incidir junto ao processo, no sentido de demonstrar a importância de que seja feita uma seleção com participação das famílias que estão há 15 anos dando o verdadeiro sentido de função social da terra ao assentamento, né? Então, como vocês podem ver, essa é uma demanda que continua viva, o processo continua rolando, mas a luta continua sempre, né? E a gente tenta também divulgar quando tem questões mais de despejo ou outros materiais divulgados pelo MST também. E eu vou falar do assentamento, o PDS Oswaldo de Oliveira, né? E ele é um projeto de desenvolvimento sustentável. Ele se pauta muito na agroecologia, né? Inclusive, um dos processos que estava acontecendo lá era uma ameaça de despejo, tanto que surgiu esse bordão: despejo não, agroecologia sim. E só que essa ameaça de despejo teve suspensão dela em dezembro do ano passado, pela STJ. A gente trabalhou, inclusive, na campanha contra esse despejo, e essa alternativa ecológica do PDS, ela faz com que trabalhe junto com os pilares do MST que visam a soberania alimentar, uma alimentação saudável e um equilíbrio ecológico, né? Ela visa proteger a biodiversidade e, inclusive, questionar e mitigar as próprias mudanças climáticas, né? Porque o modelo do agronegócio ele é extremamente prejudicial socialmente e para a biodiversidade também. Então, dentro desse modelo, eles questionam isso e procuram alternativas melhores para se produzir alimentos saudáveis e que tenham um impacto menor, né, ecologicamente falando. Você pode passar um slide, por favor? Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Lara, eu sou integrante do NAJUP desde o semestre passado. Eu sou estudante da Rural e eu vou estar apresentando a frente de luta pelo desencarceramento aqui do NAJUP. Primeiro, eu queria destacar assim, a relevância dessa luta, né, para o contexto do Rio de Janeiro, que é um reflexo, né, do cenário nacional, que é marcado por uma grave crise econômica, né, e por um aumento exponencial da quantidade de pessoas privadas de liberdade, né, tanto adolescentes quanto adultos.
esse cenário ele é fruto, né, de uma política de segurança pública que é voltada, né, e pautada na criminalização da pobreza, na guerra às drogas, na repressão penal, né? Isso tudo promove uma superlotação, né, do sistema prisional e não tem nenhum tipo de redução, né, dos índices de criminalidade. Então, só para destacar aqui o quanto a luta pelo desencarceramento é importante, né, para o estado do Rio de Janeiro, que é um estado que é, enfim, pioneiro, né, nessa política de guerra às drogas, numa política de, enfim, encarceramento, né, e violência, né, e outras formas de violência contra o povo negro e o povo pobre. Então, só para destacar, assim, que a gente está, enfim, só para destacar a relevância da luta no contexto do Rio. Aí aqui passando por uma apresentação mais em relação à dinâmica do trabalho, né, que a gente vem realizando na frente. É uma frente que está organizada desde o início da pandemia. Atualmente, né, e desde o semestre passado, somos 7 membros. A gente se organiza principalmente pelo grupo do WhatsApp, ali discutindo algumas questões, mas também fazemos algumas reuniões quando alguma demanda mais específica ou mais trabalhosa, por assim dizer. Aí, em relação a como nós atuamos, né? A gente contribui pela Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro, que é uma frente de luta, né, que é em torno, né, de iniciativas destinadas à redução das taxas de encarceramento, né, com um lema de nenhuma vaga a mais, que diz respeito a não ter criação de novas vagas, né, no sistema prisional ou no sistema socioeducativo. E que essa frente ela nasce, né, por conta, enfim, das condições desumanas que hoje, né, as pessoas encarceradas são submetidas, né, nos presídios brasileiros, que tem uma estrutura horrível, não tem água, cama, os presos não têm acesso a vestimenta, itens de higiene, né, ou a um atendimento médico e jurídico, assessoria jurídica, enfim, de qualidade, entre outras violações sistemáticas, né, da dignidade das pessoas presas. Então, visto assim, um cenário nefasto, assim, as prisões são verdadeiras masmorras, esse cenário exige uma ampla mobilização, né? Então, de distintos atores da sociedade, movimentos sociais, organizações de sociedade civil, centros de pesquisas e outros tipos de organismos, né? Enfim, então essa Frente Estadual pelo Desencarceramento atua, né, para a formulação e implementação de medidas de curto, médio e a longo prazo, que buscam, né, incidir, né, nesse cenário do cárcere, né, e transformar, e visa também uma revisão desse modelo super encarcerador, né, desse modelo de segurança pública, desse modelo que a gente tem aqui. Aí, falando um pouco como que a gente vem atuando, né, na contribuição para a frente estadual. A gente tem a plataforma Desencarcera RJ, que é uma ferramenta que foi criada pela frente estadual e pelo Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro, no período da pandemia, né, que tem como objetivo monitorar esses espaços de privação de liberdade, né, tanto sistema prisional quanto socioeducativo. Enfim, e aí a gente atua, então, né, para construir, para ser um espaço, né, de recebimento de denúncias de violações de direitos nesses espaços. E aí a gente, na JUP, vem atuando principalmente na plataforma. E aí como é que funciona, né? Tem um formulário que está disponível nas redes sociais, que os familiares, amigos, enfim, preenchem quando eles têm alguma denúncia para fazer em relação ao sistema prisional ou socioeducativo. Nós, da plataforma, nos reunimos,
a gente faz uma triagem semanal dessas denúncias, através de uma reunião que a gente faz toda quinta-feira. Nela tem uma análise dos casos e encaminhamos esses casos. Enfim, os encaminhamentos variam, né, de acordo com a situação com que a gente está lidando. Então, a gente basicamente tem produção de ofícios, né, que podem ser individuais, quando é uma demanda mais específica de um preso ou de uma presa, em relação à saúde ou em relação a algum direito ali que a pessoa teria direito e não está sendo garantido em relação ao processo, né, em si, ou ofícios em questões de demandas coletivas, né, que são principalmente em relação às condições do presídio em si, né? Então, falta de água, comida estragada, superlotação, ou, enfim, surtos de Covid, entre outras coisas. Então, a gente faz esses ofícios para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, enfim, alguns órgãos públicos, né, que incidem no sistema prisional, que incidem no sistema socioeducativo, e aí a gente a plataforma é como se fosse um meio para fazer essas denúncias dos familiares chegarem aos órgãos públicos, né? E aí também a gente realizou, né, algumas reuniões com esses órgãos, né, como forma de pressionar, enfim, de garantir que essas denúncias vão ser ouvidas, e vai ter algum encaminhamento para elas, né? Aí uma coisa que é importante ressaltar, assim, na plataforma a gente lida com um conteúdo muito sensível, né? Porque, enfim, como a gente sabe, a questão o cárcere, né, impõe uma série de violações para as pessoas que estão presas. Então, muitas vezes são situações muito, muito delicadas e também, né, a gente tem acesso ao nome das pessoas, então é um conteúdo muito sensível, então a gente tem que ter bastante cuidado, assim, nessa atuação. Além dessa atuação da plataforma, enfim, para a plataforma a gente também, no Najup, contribui fazendo cards de divulgação e tudo mais. E aí, até o presente momento, essa seria a atuação da frente de luta pelo desencarceramento do Najup. Mas agora, como, né, a gente tem novos membros interessados, muitas pessoas se colocaram à disposição, mostraram interesse, né, nessa frente, a gente pensou em como expandir essa atuação para abarcar todo mundo. Aí você pode voltar o slide, por favor. Uma dessas formas a gente pensou, né, que seria interessante o Najup. A gente está se lançando esse desafio, na verdade, que é fazer as pílulas desencarceradoras e cartilhas. As pílulas desencarceradoras, elas são uma experiência do AJUP, da UFMG e da Frente Estadual pelo Desencarceramento de Minas, que tem o objetivo de passar informações sobre os direitos das pessoas em privação de liberdade e os direitos dos familiares, através de um conteúdo curto e objetivo, né, de fácil compreensão. Então, dialogar assim mesmo com essa população. Então, é isso, assim, a gente está pensando, né, em contribuir fazendo essas pílulas, produzindo essas pílulas. Então, como seria? Enfim, através de criação de cards, edição de vídeos, elaboração de textos e materiais de divulgação em geral, assim. E a outra forma que a gente também pensou em expandir a nossa atuação é para participar da campanha contra a audiência por videoconferência. Enfim, essa campanha é muito importante, né, porque o uso da videoconferência no processo impossibilita, né, de identificar indícios de tortura, que eles podem e devem ser denunciados. A tortura pode e deve ser denunciado tanto na audiência de custódia, quanto, enfim, se apresentado ao decorrer do processo. E fazer isso de forma remota não garante um ambiente adequado e seguro para a escuta da pessoa presa, né? Então, é um tema muito sensível, né, que agora, enfim,
com, né, com as medidas de isolamento e tal, né, transformação de tudo para o online, é uma coisa que a gente não pode deixar passar, né? E aí, por isso que a criação dessa hashtag, né? Tortura não se vê pela TV. E aí, formas de se inserir nessa campanha é basicamente da mesma forma, né? Criação de cards, edição de vídeos, elaboração de textos, notas e cartilhas, pesquisa sobre o tema em geral, né? A gente está conseguindo divulgar esse tema, né? Que não é um tema que está tanto em pauta, digamos assim, na mídia e tudo mais, e até na própria esquerda. Então, a gente está bem animado, assim, que novas pessoas vão se inserir na frente, porque eu acho que dessa forma a gente vai conseguir potencializar melhor, né, essa luta dentro do Najup e também para fora, e também né, o nosso nível de atuação na frente estadual. Então, participem mesmo, assim, um pouco na linha do que a Vivi falou. Toda ajuda e contribuição é muito bem-vinda, assim. E é isso, se colocar mesmo. Também a gente queria informar que a gente vai estar, a partir de semana que vem, passando um material que a gente está preparando de indicações nossas, de vídeos, textos, artigos, livros, sobre o tema do cárcere, né? Porque a gente acredita também que é um papel, o Najup também tem esse papel de formação, né? Uma formação crítica, e também o estudo, a formação vai ser um instrumento para potencializar a luta, para potencializar, enfim, a nossa incidência nesse tema. Então, a gente vai estar passando esse material aí para vocês. E é isso. E a gente vai se comunicar pelo grupo lá do WhatsApp sobre as demandas de tarefas, tá, dessas 3 frentes de atuação que eu coloquei, que eu apresentei aqui. Desculpa se ficou confuso, estou um pouco nervosa, muita gente na reunião, muitos nomes, mas enfim, a gente também vai dialogando, qualquer dúvida, vocês podem estar falando. É isso. Volto mais uma vez para falar um pouquinho para vocês sobre o mecanismo de comunicação, né, que nós temos dentro do Najup. Como eu disse, o Najup ele possui algumas redes sociais, né, em nome do grupo em si, da extensão. A gente tem uma conta no Instagram, temos uma conta no Facebook, temos uma conta também no Twitter e no YouTube. Então, a gente está, assim, com diversas plataformas e, querendo ou não, isso também exige muito que os extensionistas se engajem com a causa, né, e contribuam. Quando a gente pensa nessa parte de comunicação, a gente tem hoje no Najup, né, um grupo destinado a isso, a essa parte que trabalha com a comunicação, criação de cards, edição de vídeos, elaboração de textos, né? Primeiramente, a gente tem um grupo geral, que é aquele grupo que todos os calouros estão agora participando, e a gente vai trabalhando, né, para enganjar cada uma das pessoas que estão chegando em cada uma das frentes. Em uma das frentes, né, um dos grupos de WhatsApp que todos poderão participar é justamente esse grupo da comunicação. E aí, como eu disse, a gente, nesse grupo, busca criar cards, publicações no Instagram para enganjar todas as pessoas que estão articulando e se interagindo com as nossas redes. A gente pede, né, inclusive, que todos os extensionistas, na medida dos seus possíveis, que compartilhem, curtam, né, e divulguem o máximo possível as publicações do Najup para que cada vez mais esse conhecimento possa ser difundido, né? Como a gente disse, um dos pilares é que esse ensino não fique só dentro dos muros da universidade, mas que se expanda também para o exterior da universidade, né? Um conteúdo que seja para todos. E aí, nessa parte de comunicação, a gente também pede a ajuda de vocês para elaboração, por exemplo, de uma pesquisa que analisa o comportamento de engajamento das pessoas na rede, por exemplo, a gente olhar quais publicações estão tendo mais interação por parte do nosso público, para que a gente crie mais materiais com esses conteúdos, né, pesquisa. A gente tem que elaborar algumas pesquisas para estar
criando essas publicações. Com relação a reuniões, né, dessa frente de comunicação, a gente ainda não estipulou datas, mas a gente vai sempre trocando algumas informações e todas as demandas que surgem no nosso grupo geral, né, que precisamos divulgar tal evento que o Najup vai participar, precisamos divulgar um artigo que o Najup publicou, precisamos divulgar alguma data importante, precisamos divulgar algum conteúdo de algum parceiro do Najup. A gente vai e cria essas reuniões, se demandar, tiver uma demanda maior, a gente cria reuniões para debater dentro dessa frente da comunicação e depois, posteriormente, a gente traz, né, para esse grupo mais geral, que é nas reuniões que a gente faz internamente todas as sextas, às 16h45. Como eu disse, engajamento nas redes, que a gente deve olhar, e claro, a gente precisa e demanda muito também de que todos os participantes acompanhem, né, os chats do Najup. Atualmente, estamos em cerca de 5 pessoas com acesso, né, às redes do Najup para estar acompanhando e respondendo, porque a gente responde em nome do Najup, né, como um todo. A gente estabelece esse diálogo com o grupo geral e responde, né, individualmente em nome do Najup depois. Então, acompanhar os chats para responder todas as dúvidas, indagações que tiverem com relação ao Najup, as atuações, enfim, a qualquer conteúdo que a gente lance também, sempre surgem dúvidas, que a gente esteja atento aí, né, nessa parte de comunicação para estar dando esse retorno o mais breve possível e estabelecendo essa troca com quem participa nas nossas redes. Aqui, a gente tem alguns cards, né, como exemplo, quando surgiu, né, o auxílio emergencial, por causa da pandemia, a gente lançou esse card sobre o auxílio emergencial, era basicamente uma cartilha, né, falando como requerer esse auxílio, e todos os outros aspectos também, como que a pessoa ia fazer o saque do benefício. A gente tem que entender que a gente trabalha, né, e atua muitas vezes com pessoas que possuem algumas dificuldades para compreender esse sistema, e esse sistema do governo é o mais burocrático possível, né? Ele não facilita a vida de ninguém, principalmente quem mais precisa, né, como sempre, mas a gente cria essas cartilhas para informar e contribuir, né, para que mais pessoas façam valer esse direito aí, que é tão difícil conquistar como o auxílio emergencial. Aqui também a gente tem outro exemplo, né, da Frente Estadual pelo Desencarceramento, que a gente também fez uma publicação, e como que a gente monta essas publicações, né? A gente debate, discute internamente através do grupo geral ou também através da frente, a depender do conteúdo que vai ser compartilhado. A gente debate, por exemplo, esse da Frente do Desencarceramento, por exemplo. A gente debateu internamente, né, o que a gente poderia colocar, né, em uma publicação, depois a gente coloca no grupo geral para ver se todo mundo está de acordo com aquele conteúdo e depois a gente publica nas redes. A mesma coisa é com todos os cards, mas vai depender sempre da temática e da demanda, né? Que se a demanda for geral do grupo, a gente pega e já inicia esse processo já no grupo geral para construção, né? Tanto da imagem, né, que vai ser publicada, quanto do texto, tudo é feito em conjunto, né, e de comum acordo, todas as pessoas opinam, né, por isso esse aspecto da autonomia, né, e essa troca, esse diálogo constante entre todos que estão participando na Najup. Então, aqui a gente, né, como eu disse, a gente tem algumas publicações que foram criadas a partir desses debates nas frentes e no grupo geral, e das demandas também que a gente recebe todos os dias e através dos nossos parceiros, outros movimentos que demandam também essas publicações. E demais formas de atuação, né? Como que o extensionista, eles podem estarem se inserindo também no Najup. Como eu disse, a gente tem reuniões, agora a gente vai ter uma sexta sim, outra não, né? Porque será uma sexta de um encontro de organização e posteriormente a gente vai ter, na próxima sexta, um encontro de formação. Então,
cada formação demanda uma organização anterior e também nessa sexta-feira de organização, a gente debate algumas coisas que, de todas as frentes, né, a gente traz algumas demandas para essas reuniões. Então, uma das formas de se inserir, né, é coordenar, né, a reunião de organização, né, e coordenar funciona da seguinte maneira: todo mundo entra na sala, alguém se habilita, né, a basicamente ir olhando a pauta, né, e direcionando as falas, dando oportunidade a cada uma das pessoas que estão inscritas para que possam ir falando, né, a fazer esse papel mesmo de articulação entre as falas. Sempre essas reuniões de sextas-feiras, né, de organização, elas são pautadas e são tiradas a partir de uma pauta, né, que é proposta nesse grupo geral. Então, todas as frentes colocam suas demandas nessa pauta e aí será discutido, né, a partir dessa pauta, toda aquela reunião ali de sexta-feira de organização. Outra atividade também que o extensionista pode estar fazendo, né, contribuindo, fazendo ata, né, todas as reuniões a gente busca elaborar e escrever uma ata para que quem não participou, né, daquela reunião possa saber o que foi discutido, né, e talvez se inserir em alguma atividade que esteja demandando algum tipo de ajuda, né, como eu disse, criação de cards, às vezes também escrever algum ofício, né, alguma peça. E outra questão também que é muito importante, né, nessa parte de organização. A gente pede também, né, que se viu algum edital, que compartilhe edital, que propõe alguma publicação, que tragam para discussão, para ver se o grupo se interesse, né, também por estar publicando, e isso é muito importante, né, que não só oportuniza quem está na extensão de ter uma publicação, que é muito importante, né, mas também que a gente possa levar esse conhecimento para mais e mais pessoas. Outra coisa também que pode ser também, né, uma das formas de atuação é auxiliar. Geralmente, quando precisa realizar alguma análise de organização, a gente geralmente trabalha com planilhas, né, e essas planilhas, elas demandam, assim, de um trabalho muito árduo por parte das pessoas que vão fazer essas análises. E aí a gente pede também, né, que quem puder, sempre que a gente tirar, né, de trabalhar essa perspectiva de, precisamos construir uma comissão para análise, por exemplo, da planilha dos inscritos, das atuações, que as pessoas, né, se engajem, né, e estejam dispostos a contribuir nessa análise também é muito importante. Como eu disse, ajudar, né, com engajamento nas redes sociais, né, curtir, compartilhar para todos, que o máximo possível, né, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas possível. Podem contribuir também como uma forma de atuação, né, propor temas, oficinas, novas demandas também, que vocês queiram trazer para o Najup, também é algo muito importante, né? Eu acho essa proposta de formação que é muito importante, e eu acho que seria muito relevante trazer ela para que todas as pessoas debatam, discutam, né? É algo que a gente também, assim, valoriza muito e preza muito que todos tragam, né? Proposta também de oficinas, e é isso, né? No mais, a gente deseja que todos e todos sejam bem-vindos ao Najup, e como já foi dito, é um espaço de interação, diálogo e construção conjunta sempre. Então, nunca se acanhem, nunca tenham vergonha de perguntar, serão sempre o máximo possível bem respondidos por todos, não se acanhem mesmo, sejam todos bem-vindos. Olá, gente, meu nome é Beatriz, tenho 22 anos, estou no Najup desde 2019, e eu vim falar um pouquinho sobre as reuniões do Najup, né, nosso cronograma, e também sobre as nossas reuniões, que são toda sexta-feira,
16h45. Como o Natan mesmo ressaltou, a gente vai ter um dia de reunião de organização e o outro vai ser a formação. Então, é uma sexta sim, uma sexta não. E também queria ressaltar a importância de todos participarem das reuniões, né? Que, como todos já dissemos, é de suma importância. Então, hoje a gente, né, dia 30, temos a apresentação. Semana que vem temos a primeira reunião de organização. No dia 13/8 seria a comunicação popular, que seria a reunião, né, que todos devem participar. No dia 20/8 teremos mais uma reunião de organização, que será para o dia 27/8, o Direito Insurgente, o AJUP, também de suma importância a participação de todos. No dia 3/9, reunião de organização para o dia 10/9, Direito à Cidade. Dia 17/9, reunião de organização para no dia 24/9, o Direito à Terra e Território. Dia 1/10, reunião de organização para o dia 8/10, Direito à Liberdade. E dia 15/10, teremos a última reunião de organização e uma avaliação geral, que é da nossa última reunião, né? Então, os que estão grifados são os dias, né, as sexta-feiras, que são muito importantes a participação de todos, como a gente já disse várias vezes, porque a gente que faz o NAJUP, né? Então, é muito importante todos participarem. Toda sexta-feira, 16h45, é nesse link do Meet, que é um link definitivo, né? É isso, gente. Eu queria dar as boas-vindas a todos também. Então, gente, eu sou Mariana, estou no NAJUP desde o período passado. Eu estou na frente do Despejo Zero, junto com a Vivi e o Nascimento, enfim, outro pessoal. E a gente devia ter falado mais cedo, mas enfim, antes tarde do que nunca, né? Como a gente está passando por um momento, assim, de revisão do plano diretor, né? Muitas coisas estão acontecendo na dinâmica urbana e a pandemia criou diversas situações de despejos. Então, assim, é uma situação que já vinha acontecendo e vem acontecendo mais ainda, e a gente acaba precisando fazer meio que não sei se eu posso dizer que seria uma formação paralela, né? A gente está pensando em criar um grupo de estudos que funcionaria em reuniões terça-feira, uma vez por mês, às 5h30, né? E para discutir ideias, estudar sobre os instrumentos de política urbana e essas coisas. Então, assim, para a gente um pouco mais estudar e, ao mesmo tempo, agir, né? Para a gente saber o que a gente está fazendo. É isso mesmo, é só porque é isso. Tem o Reviver Centro, que vai... É tipo um projeto de revitalização aqui no centro, só que pelo histórico do nosso querido prefeito, né, ele vai provavelmente remover uma galera com esse projeto. E aí a ideia é dar uma estudada nesse projeto, estudar alguns instrumentos urbanísticos que já estão no Estatuto da Cidade, para a gente ver o que a gente pode pensar em fazer. E isso também meio que surgiu de uma demanda de alguns grupos que atuam aqui no centro da cidade, que estão preocupados com remoção por conta do Reviver Centro. E aí é isso, vai ser terça-feira às 5h30. E a ideia, pelo menos, é a gente só dar o pontapé inicial, tipo, ver dividir as tarefas, qual parte do projeto a gente vai ler, coisas assim. Eu também só queria lembrar que ano que vem o NAJUP vai fazer 10 anos. A gente vai completar uma década. E aí, enfim, também é uma coisa para a gente pensar ao longo desse ano, né, que já daqui a pouco termina, do que a gente vai fazer de comemoração para o ano que vem, né? Se vai sair algum artigo, se a gente vai fazer algum evento, algum seminário, palestra. E aí também fica aí de tarefa para o longo do semestre pensar como é que a gente vai comemorar esses 10 anos. Espero que até lá todo mundo esteja vacinado e a gente consiga fazer uma festa de verdade com todo mundo aglomerado, mas vamos ver. Então vamos abrir para dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida. Na verdade é uma coisa técnica, assim, porque quando ele estava falando sobre a inscrição lá no SIGA,
eu lembrei que eu fiz a inscrição, assim, e aí na minha CRIT está constando extensão e tal, mas no SIGA tem uma aba de minhas ações de extensão, enfim, e não tem nada lá. Aí eu não sei se isso é normal, se tinha que ter alguma coisa ativa. Então, Carolina, a gente estava fazendo o levantamento justamente para fazer o lançamento, né, para a recepção de vocês na ação de extensão, né? Então, esperando, inclusive, ver quem viria mesmo, né, se teríamos alguma desistência aí, em razão da divulgação do horário, exatamente qual seria o horário da reunião, né, até para poder chamar o pessoal da lista de espera, né? Então, a gente vai fazer a admissão, né, de vocês na ação do Najup, e aí nessa perspectiva a gente normalmente faz isso ao final do período, mas a gente vai fazer agora no início, e em breve vocês já devem estar lá regulares na ação. Aí, às vezes, a gente tem problema com o SIGA, né? E aí a gente vai avisando se tiver qualquer problema para localizar vocês no SIGA, porque às vezes tem que cancelar e pedir inscrição novamente na ação, né? A gente, às vezes, tem esse problema. Mas aí a gente vai comunicando isso no grupo, enfim. O Natan, o Matheus Nascimento, acho que Beatriz também, tem um grupo, né, que estava meio que com essa tarefa de, acho que Francisco, Lara, né, que estavam ajudando a ver essa questão mais, né, das inscrições aí, da organização, inclusive desse cadastro no SIGA, né. Ah, tá, entendi. Obrigada. Porque você já se inscreveu no Najup, né? Você está no RCS único e depois solicitou a inscrição no Najup, né? Sim, sim. E aí, a partir disso, a gente vai te localizar e vai te aceitar nessa ação de extensão. Sim, até depois eu fui conferir, fui no Najup de novo, e aí constava lá embaixo que eu já tinha feito a inscrição e tal, então eu achei que fosse talvez uma questão do SIGA, então. Natália, você quer se apresentar por áudio? Pode ser. Bom, pessoal, me chamo Natália, já estou cursando o 6º período da FND. Fui aluna da Trota no primeiro período, escuto sobre o Najup desde então, mas agora que eu tive a oportunidade de participar. Como eu disse, sou deficiente visual, mas posso ajudar vocês a se localizarem, acho que não vai ser nenhum problema. E a princípio é isso. Bem-vinda, Natália. Com certeza você vai ajudar bastante. A gente vai parar de gravar antes dessa parte. Parou de gravar aqui.